Você já parou para pensar por que uma ação sobe ou cai no período de um dia? Essa é a pergunta que eu vou responder hoje, que eu recebo muito lá no meu Instagram. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato Breia, sou sócio fundador da Nord e hoje eu vou responder essa pergunta que aparece muito lá no meu direct do Instagram, para quem não segue tá aqui embaixo, tá? Mas eu vou até ler a pergunta que eu recebi essa semana e eu prometi fazer esse vídeo para poder responder. Breia, sou assinante do Nord Global e queria saber se você pode tirar uma dúvida que é bem simples. O preço de tela de uma ação é determinado pela lei de oferta e demanda, ok. Mas o que determina o quanto ela cai ou quanto sobe durante o dia? Quantidade de ordens de venda versus a quantidade de ordens de compra? Volume transacionado? Nunca entendi isso. Se puder esclarecer para mim, fico muito grato. Legal, vamos tentar organizar um pouquinho, né? Quem são os grandes participantes do mercado? Tá? Vou dividir eles em dois grupos. Então a gente pode dividir no primeiro grupo os especuladores. Os especuladores são aqueles participantes que estão procurando ali distorções ou ganhar dinheiro, principalmente mais no curto prazo. Tá? Então dentro do grupo dos especuladores, a gente tem os High Frequency Traders, que são esses robozinhos que ficam tentando ganhar centavos todos os dias. Então eles ficam ali interagindo todo dia e fazem os ativos oscilarem para cima e para baixo. Tá? A gente também tem os day traders, são as pessoas que tentam ganhar dinheiro durante o período de um dia só, e então as ações também são impactadas por esses participantes. Temos também os traders, ou swing traders, que são as pessoas que estão procurando tendências mais de curto prazo, podem ser de dias ou até semanas, né? E aí você também tem os traders que estão operando distorções de mercado. Ele pode estar comprando uma ação e vendendo outra e tentando pegar assimetrias entre essas posições. Esses caras são caras técnicos que não estão olhando necessariamente para o que aquela empresa faz, ele está operando aquele ativo, certo? Então, o que vai determinar realmente a estratégia dele, ele tem uma ideia de quanto que ele pode ganhar e quanto perder. Se atingir o quanto ele pode ganhar, ele vai, executa e encerra a posição dele. Se bate o stop dele, ele vai lá e zera. Isso não tem, às vezes, nada a ver com o que acontece com aquela ação daquela empresa, tá? Então, esses são os primeiros participantes do mercado. A gente tem um outro lado que são, vamos colocar como investidores. Tá? As empresas têm as ações listadas na bolsa, elas podem ter, né, os acionistas que são os controladores, que são os donos da empresa, tem acionistas que não são controladores, mas também tem ações das empresas, né? Você tem pessoas físicas que são investidores e compram aquelas ações. E você também tem governos, que às vezes fazem parte do grupo societário, né, da base acionária também daquela empresa, tá? Então, esses dois grupos, eles estão geralmente olhando para coisas diferentes. Ou seja, esses caras aqui podem estar um dia ali tentando acertar um ponto de entrada e de saída, sem que os investidores não estejam nada preocupados com o que está acontecendo ali no dia a dia. Então, o que vai determinar, às vezes, o que acontece com uma ação durante o período de um dia depende muito da interação desses dois universos. Tá? E agora eu vou tentar dar alguns exemplos de por que uma ação pode subir ou cair muito num dia. Nesse grupo de especuladores, eles olham muito para referências de preços históricos. Então, se aquela ação bateu um preço que era um suporte ou resistência, pode ser que a ação se comporte de uma outra maneira, certo? Claro, as interações de quantidade também acabam impactando as ações no dia a dia. Do outro lado, investidores. Vamos imaginar que o governo está se desfazendo das ações. Então, um grande investidor que tem um grande volume de ações pode, naquele dia específico, estar vendendo muitas ações. Mas isso não necessariamente significa que aquela empresa piorou, né, no cenário. Simplesmente está dando a saída para um grande investidor. Ou mesmo um novo investidor está comprando as ações daquela empresa, né? Um grande fundo, ou até mesmo um fundo soberano, começou a comprar ações daquela empresa. Como ele é muito representativo, isso pode impactar o preço para cima. Tá? Então, o mais importante para as pessoas entenderem é que tentar entender o porquê que uma ação subiu ou caiu no período de um dia podem ter explicações das mais específicas e talvez sem sentido com a realidade econômica da empresa, mas só com a realidade aqui do trading, mas também pode ter explicações espúrias, ou seja, que não tem nenhum sentido. O que eu quero dizer com isso? Sai uma notícia de que o Bolsonaro vai taxar dividendos. As pessoas que investem em ações e também em outros ativos vão diminuir sua posição em ações, ou acham que isso pode ser ruim para as ações do curto prazo. E aí todas as ações de todas as empresas caem naquele dia, sem qualquer relação ou qualquer diferenciação entre uma ação e outra. Então, tem muito a ver, às vezes, com notícias políticas, com o mercado, né? Ou seja,
se é no Brasil, a gente tem impactos também políticos, mas assim, as pessoas ficam tentando entender o movimento de curto prazo e às vezes o movimento de curto prazo não significa absolutamente nada. Tá? Isso que eu queria deixar claro aqui para vocês. Ficar tentando entender o movimento de curtíssimo prazo, principalmente no prazo de um dia, né? Me perguntam muito, por que a ação hoje caiu 2 ou 3%? Às vezes por nada, às vezes simplesmente porque atingiu um ponto técnico aqui desse lado, né, de suporte ou resistência, ou porque aqui desse lado teve um grande investidor que vendeu um pouquinho mais do que ele venderia normalmente. Tá? Então essas explicações de curto prazo, na verdade, elas pouco representam para a gente, né, nós que somos investidores de longo prazo, na verdade pouco importa para a gente. O que a gente olha de verdade? Quando a gente investe em ações, a gente está investindo em negócios. E quando a gente investe em negócios, né, a gente está se importando com o que acontece na realidade, no mundo real das empresas. Então a gente quer saber se aquela empresa está entregando bons resultados, se ela tem conseguido ganhar market share, se ela tem conseguido repassar preço, né, se ela está entrando em novos mercados. E a realidade, né, a velocidade com que essas coisas acontecem no mundo dos negócios é muito mais lenta do que o quanto essa ação oscila no período de um só dia, né, no ticker na sua tela. Eu sei que hoje é muito fácil, com um home broker, um celular, as pessoas atenderem a gamificar, né, o investimento em ações. Mas aqui a gente tem uma visão muito sóbria de que investimento em ações é um negócio de longuíssimo prazo e o que vai refletir efetivamente o comportamento do preço das ações no médio e no longo prazo é o resultado das empresas. Então, eu vou botar aqui para vocês alguns exemplos de algumas empresas que a gente já recomendou aqui na Nord e mostrar para vocês que o preço de uma ação, no médio e longo prazo, ela tende a refletir os resultados das empresas. Movida, uma empresa que a gente gosta, acompanha, já fala há bastante tempo, mostrar o gráfico dela, né, o comportamento do preço da ação e o comportamento do lucro dos últimos 12 meses da Movida. Mostrar para vocês que tem uma correlação muito forte com o aumento do lucro, né, o resultado de longo prazo com a performance da ação. O segundo caso que eu vou colocar aqui, Itaúsa, todo mundo conhece. Então, Itaúsa, uma empresa que é muito rentável, sempre entregou bons lucros, sempre cresceu seus lucros, e a performance da ação reflete também o resultado da empresa ao longo do tempo. Terceiro caso que eu vou colocar aqui, Lojas Renner, que é uma ação que também todo mundo conhece. Seu gráfico de Lojas Renner de 2011 até agora, 2021, uma ação que se valorizou aí muitas vezes e também mostra como há uma correlação muito grande entre o lucro, né, o resultado da empresa e o preço das suas ações. Por fim, vou colocar um exemplo também ruim, que eu acho que todo mundo conhece, que é Cielo. Então, Cielo é uma empresa espetacular, fantástica, muito rentável, com uma margem gigantesca, mas tem sofrido muito com a competição de novos entrantes e o lucro caiu muito. E, consequentemente, as ações também vêm caindo e sofrendo nesse momento. Tá? Então, para a gente aqui, na Nord, o que acontece num dia, né, na cotação de uma ação de uma empresa, para a gente pouco importa, até mesmo da Bolsa. Por que a Bolsa caiu hoje? A gente não liga muito para isso. Tá? É muito comum até que alguns jornalistas nos procurem para dizer o que aconteceu com uma ação, um setor, ou até com a Bolsa naquele dia, e essas explicações, na verdade, para a gente pouco importam. Tá? O que importa para a gente realmente é investir em bons negócios, em boas empresas, e a gente sabe, está mais do que provado por várias décadas, que o que faz uma ação, né, se valorizar ao longo do tempo é o crescimento dos resultados dessa empresa. Então, não se preocupem muito com os movimentos de curto prazo, especialmente nos movimentos intradiários, porque isso pode representar uma enormidade de relações entre esses dois blocos que eu falei, especuladores e investidores, e que às vezes não tem realidade com o que está acontecendo nos negócios das empresas. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Comentem aqui se ficou com alguma dúvida. Eu volto na semana que vem com mais uma resposta de uma pergunta lá pelo meu direct. Um grande abraço e até!